Ceticismo. Deve-se duvidar de tudo? Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Nele falaremos do ceticismo, uma corrente filosófica, que defende que a felicidade consiste em não julgar coisa alguma. Mantém uma postura de neutral em todas as questões. Questiona tudo o que lhe é apresentado. Não admite a existência de dogmas, fenômenos religiosos ou metafísicos. Se alguém me questionasse sobre o que eu conheço, eu poderia listar uma série de informações adquiridas em minha vivência diária. Contudo, se a indagação fosse mais incisiva, algo como alguma das minhas convicções é realmente inquestionável, ou se eu apostaria minha vida nelas, perceberia que as respostas se tornam mais complexas. Poderia ainda estar enganada sobre uma série de outras coisas que até então julgava certas. E se reparar direito, tudo o que eu tenho são crenças, algumas até muito razoáveis, mas nada de que eu possa dizer que é uma verdade irrefutável. Percebo, então, que me falta um parâmetro para examinar as minhas crenças e verificar quais são realmente certas e quais são falsas. Condições universais de validade. Durante a história da filosofia, vários foram os filósofos que tentaram estabelecer as condições para que algo fosse tomado como absolutamente verdadeiro, isto é, uma verdade que independesse de fatores circunstanciais e que fosse algo que não fosse verdadeiro para mim ou para um grupo de pessoas, mas para todos os seres racionais. Alguém deve estar cansado de ver por aí grupos de pessoas com crenças estranhas, que dizem que eles estão certos e todos os outros enganados. Nesse caso, como decidir quem está certo ou errado? Seria votando? Mas se a maioria estiver errada e o pequeno grupo estiver certo, nunca conheceremos a verdade porque eles sempre perderão nas votações. É preciso que se trate de uma verdade universal, isto é, válida para todos, tanto para a maioria quanto para as minorias. Portanto, o que os filósofos investigam são as condições universais de validade, aquelas condições que independem das opiniões particulares que eu ou outra pessoa possamos ter. O ceticismo. Na investigação sobre as condições de validade do nosso conhecimento, um grupo de filósofos merece destaque: os céticos. O termo cético vem da palavra grega skepsis, que significa exame. Atualmente, dizemos que uma pessoa cética é alguém que não acredita em nada, mas não é bem assim. Um filósofo cético é aquele que coloca suas crenças e as dos outros sob exame, a fim de verificar se elas são realmente dignas de crédito ou não. Pirro de Elis, 360-275 a.C., é considerado o fundador do ceticismo. Segundo ele, não podemos ter posições definitivas sobre determinado assunto, pois mesmo pessoas muito sábias podem ter posições absolutamente opostas sobre o mesmo tema e ótimos argumentos para fundamentar suas posições. Nesse caso, Pirro nos aconselha a suspensão do juízo e a mantermos nossa mente tranquila. Ao invés de enfrentarmos o desgaste de acalorados debates que não produzirão certeza alguma, devemos manter silêncio e preservar uma atitude de suspeita diante de qualquer tipo de dogmatismo. Depois de Pirro, muitos outros filósofos tornaram o ceticismo uma das mais importantes correntes filosóficas até os dias de hoje. Atualmente, alguns céticos defendem o probabilismo ou falibilismo, ou seja, na impossibilidade de encontrarmos verdades absolutas, seja pelas limitações de nossos sentidos e intelecto, seja pela complexidade da realidade, devemos tratar as nossas crenças sempre como provisórias, como quem anda em gelo fino. Desse modo, um cético nunca seria pego de surpresa se algo que todos acreditavam ser verdade se revelasse falso no futuro. Por outro lado, reconhecer que as verdades são provisórias não significa uma completa inação. Sabemos que os remédios são falhos, mas são a única coisa que temos para combater as doenças. O despertar do sono dogmático. Conta a lenda que Pirro morreu enquanto dava aula de olhos vendados. Um aluno o teria alertado quanto ao precipício à sua frente. Cético, Pirro desconfiou do aluno e caiu. Essa lenda, obviamente, pretende mostrar os perigos de se duvidar de tudo. Mas será que um cético autêntico não duvidaria também de suas próprias dúvidas? Odiado por alguns, o cético é como a abelha que aferrou ao boi do conhecimento, retirando da mesmice das ideias prontas e acabadas, nos provocando, por meio da dúvida, a investigar a fundo os pressupostos de nossas crenças. Ou, como diria Kant,
O cético é aquele que nos desperta do nosso sono dogmático para lembrar-nos que pensar não é um fim, mas uma atividade. Muito obrigado por ter assistido este vídeo até o final. Compartilha com seus amigos, se inscreva neste canal e não se esqueça de deixar o seu like. E até a próxima!